polylines é mais interessante. Na construção dos nossos desenhos que não tem esse pré-requisito tridimensional, trabalhar com a linha é mais interessante. Olha só. Imagine que eu quero fazer uma espessura. Eu quero que essa linha ela tenha um outro desenho por fora com afastamento de meio centímetro. Comando offset, que é o O, eu vou digitar 0,5 e clico para fora. Olha só, ele cria para mim linhas copiadas. Botão direito, porque eu fiz a conversão. O que acontece? Ele já chama o comando offset novamente, já com a espessura determinada. Então eu posso clicar com o botão Enter. Botão, na verdade, foi até que fiz bobeira aqui. Offset, botão direito, clico e jogo para fora. Eu sempre dou a direção, mas daqui a pouco a gente fala novamente da ferramenta Offset. Isso é só para vocês perceberem o que acontece. Quando eu faço a cópia distanciada de uma linha, ele sempre vai me dar esses cantos que não foram fechados. Quando eu faço um offset com a função polyline, ele vai me dar a cópia exata daquela unidade. Então, vou deletar aqui, deleto aqui, deleto aqui, deleto aqui, deleto aqui. Características do F3. Comando L novamente. Eu quero fazer uma linha começando aqui, ó, no centro dessa linha. Venho com o cursor, identifiquei o midpoint. Então, eu quero vir até aqui, mas o meu cursor está preso. Desativa o F8, então. Aí ele fica solto. Eu quero fazer um losango. Então, eu venho no midpoint, midpoint, midpoint e midpoint. Agora, eu gostaria de fazer novamente um desenho a partir do midpoint. Botão direito para chamar o comando linha já está ativo. Percebam que o cursor, deixa eu fazer novamente, aqui ó, o meu cursor tem um quadradinho na ponta. Com o comando line ativo, então esse quadradinho some. Observem sempre esses detalhes no teu computador quando você estiver desenhando, tá bom? O desenho está mostrando sinais, então aqui eu tenho função ativa. Então eu quero fazer um desenho do centro dessa aresta até esse vértice. Um centro dessa aresta até esse vértice. Um centro dessa aresta até esse vértice. Um centro dessa aresta até esse vértice. Deixa o desenho assim. Dentro do comando do nosso desenho feito com uma polyline, é basicamente as mesmas características, mas eu vou fazer agora em polyline. Então, o atalho da polyline é PL. Enter. Eu posso clicar, 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 clicar e Ctrl C para poder fechar. Olha só, é uma polyline. Caso eu ainda queira fazer as construções laterais aqui, deixa eu só fechar esse WhatsApp para parar de me incomodar. Eu venho com o comando L e vou fazer um aqui e vou fazer outro aqui. Estou deixando o desenho assim porque eu já vou mostrar para vocês outras ferramentas que serão solicitadas e a gente usa essa base para fazer esse desenho um pouquinho mais complexo, mas conhecendo cada ferramenta. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui do comando line polyline. Por enquanto é isso, tá bom? Lembre-se, gente, que todas as linhas elas são editáveis. Por exemplo, caso eu queira transformar essa linha deixando um pouquinho mais longo, basta eu clicar aqui no grip e arrastar. Então, eu vou ativar o F8. Vou colocar aqui um afastamento de 0,5. Olha só, ela cresce meio centímetro para fora. Já que a gente está falando de ponto, qual que é a diferença do ponto para vírgula no AutoCAD? Ponto, deixa eu colocar aqui um texto, deixa eu pegar um texto aqui. O ponto, ele separa
e fraciona, na verdade não é nem separa, ele fraciona os números. A vírgula, ela separa x, o eixo x, do y, do eixo y. Deixa eu colocar a vírgulazinha aqui que ela sumiu. Deixa eu aumentar aqui, colocar um pouquinho maior e um pouquinho maior aqui. Olha só. Então, pessoal, caso eu queira fazer um retângulo, olha só, ele vai perguntar aqui embaixo, o comando retângulo, né? Então, especifique o primeiro ponto, o ponto inicial do meu retângulo. Percebam que do ladinho do cursor tem uma janelinha que tem um azulzinho piscando com números que estão se alternando, e do lado eu tenho uma caixinha cinza com número que também vai se alternando. Então lembre-se que no AutoCAD o primeiro número sempre vai ser x e o segundo número sempre vai ser y. Ao invés de fazer um quadrado, eu vou fazer um retângulo que tenha 2 por 1. Se o 2 vai ser no sentido horizontal, é o x que é maior. Então eu coloco 2. Lembre-se então que a vírgula separa x do y. Então eu vou colocar vírgula 1. Olha só, então eu fiz o meu retângulo e mostrei para vocês a diferença do x para o y na inserção de dados. Agora, trabalhando com ponto, eu vou fazer o mesmo comando REC, só que eu vou fazer um retângulo que tenha 0,3 milímetros, 0,3 centímetros, né? Vírgula 0,3 centímetros, olha só. Então, eu consigo fazer um quadrado usando o ponto para fracionar números e a vírgula para separar x de y. Esse comando REC eu vou ensiná-lo futuramente, mas aqui foi só para vocês conhecerem as propriedades de edição de ponto e vírgula no AutoCAD. Vou colocá-lo aqui do lado. E aí a gente fala disso conforme for tendo necessidade, a gente vai mexendo nesses, relembrando na verdade, esses dados que estão sendo passados. Voltando aqui no nosso desenho, bom, caso eu queira mover essa linha para o centro, percebam que aqui eu não consigo achar o centro desse quadrado, porque ele é formado por linhas. Agora, imaginem vocês. Deixa eu apagar essa linha, deixar apenas aqui do vértice ao midpoint. Imaginem vocês que eu quero trazer essa linha, clicando no grip, trazer esse ponto para o centro do meu quadrado. É possível? Eu estou trabalhando com a polyline? Sim, é possível. Então eu clico no ponto e arrasto. Em ambientes que são feitos com polyline, ele sempre vai me dar o centro, seja a circunferência, seja o quadrado, enfim, ele vai me dar. Aqui, ó. Então, esse centro geométrico, basta eu clicar. Então, eu já sei que daqui até aqui, eu tenho como se fosse o raio, caso eu quisesse fazer uma circunferência. Olha só, uma circunferência com diâmetro de 2. Diâmetro de 4, né, aliás, porque eu tenho o raio de 2. Olha aqui, essa linha. Vamos pegar a dimensão dela, quanto que ela mede. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar por outro comando então, comando DI, porque ali ela estava me dando área, porque a gente tem uma série de polylines, uma sobreposta à outra. Ah, ela está com 1,41 mesmo, é verdade, porque eu tenho 2 aqui no lado, então tá certo, ele me deu 2. Então, daqui até o centro, ela tem 1,41. Qual que é o meu diâmetro, então, dessa circunferência? Deixa eu pegar aqui, comando DI. Opa. DI. 2,82, porque o raio é 1,41.
Então, pessoal, essas funções que a gente vai percebendo que são facilitadores do desenho, muitas delas são novidades que o AutoCAD vai trazendo. Até então a gente não tinha tantas particularidades assim editáveis. Então eu vou deletar essa circunferência, vou prolongar essa do centro ao vértice e vou criar uma outra e deixar o nosso desenho como ele estava originalmente. Esse trechozinho eu vou deixar um pouco a mais. E nós vamos falar agora da do comando círculo. O comando círculo, quando eu aciono essa seta, olha a quantidade de formas que eu tenho para poder criar uma circunferência. Para nós, vamos trabalhar apenas com o padrão, que é centro baseado, desenho da circunferência baseado do centro para o raio, do centro com diâmetro, para a gente criar essas referências. As demais a gente não precisa aprofundar nesse momento, em outros momentos nós podemos retomar. Comando de atalho do círculo é o C ali, então ele aparece aqui em cima, é o primeiro número. Imaginem vocês que eu tenha outros comandos que comecem com a letra C, com a letra L, com a letra E, por exemplo. Então, o primeiro sempre vai ser com uma letra só. O segundo com duas letras. Por quê? Comando C, eu sei que é para círculo. Se eu quiser fazer uma cópia que começa com C, usando o comando C não vai dar. Então, eu tenho que chamar a próxima letra, CO. Então, copy. Tá bom? Então, essa é a lógica de funcionamento dos comandos do AutoCAD. Clicando na barra de rolagem, a gente ainda tem outras tantas possibilidades de comandos que são acionados apenas com o comando C. Uma vez que eu sei que é o círculo que eu quero, ele vai perguntar aqui embaixo, especifique se o seu desenho, aliás, primeira coisa, ele está perguntando, aonde que eu quero o centro do meu desenho. Eu vou colocar o centro do meu desenho aqui. Daí ele está perguntando ali, especifique se vai ser raio ou se vai ser diâmetro. Não sei se vocês lembram, mas eu vou fazer uma recapitulação aqui. Raio é aquele trecho que sai do centro para a borda da minha circunferência. Diâmetro é esse trecho duas vezes, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui um raio de 1. Então, eu digito R para o AutoCAD saber que eu estou trabalhando com raio e dou Enter. Agora, eu coloco o valor 1 e Enter. O que ele fez? Ele fez para mim uma circunferência que tem o diâmetro de 2. Olha só, o diâmetro de 2. Ele aparece aqui do ladinho. Ok? Comando DI, daqui até aqui, diâmetro de 2. Eu vou mover essa circunferência porque eu quero colocar o centro dela aqui, ó, no cruzamento. Aliás, vou colocar o centro dessa circunferência aqui, ó, no cruzamento dessa aresta que sai desse vértice para esse midpoint. Então, já vamos aprender mais uma ferramenta. Comando M, Enter. M de Move, mover. Aqui ele. Ele já está na barra de edição. A gente sempre vai trabalhar com desenho e modificação juntos. É impossível, na maioria das vezes, a gente trabalhar independente, porque um edita o outro. Como que funciona o comando mover? Clica no objeto que você quer mover com o botão esquerdo. Com o botão direito, você aciona, você ativa a função. Aí ele está pedindo para você pegar aqui, ó, qual que é o ponto de base que você quer usar como referência para fazer o movimento. Então, o ponto de base, eu quero o centro dessa circunferência. Então, eu clico com o botão esquerdo no centro e agora eu vou mover e vou grudar, eu vou colar esse centro bem aqui, ó, nesse midpoint ou endpoint da aresta. E clico. Vou fazer mais uma outra circunferência agora. Comando C, Enter. E vou dar um diâmetro aqui agora. Então, eu digito D, Enter. Enter do teclado mesmo. Imaginem vocês que eu quero fazer um diâmetro bem pequeno. Então, eu vou colocar 0,5 e Enter. Qual seria o raio dessa circunferência? Olha, aqui dentro o raio